Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu vim trazer para vocês aqui um bolo de andar com todos os detalhes, passo a passo aí para você aprender todos os detalhes, para você fazer um bolo de andar e você poder ficar mais seguro ainda para estar fabricando em um bolo de andar, porque eu sei o quão é difícil, né, quando a gente começa a fazer bolos de andares, tá bom? Então a gente começa aí, primeiramente, preparando o bolo de baixo, né? E eu ensino aqui tanto fazer esse andaime para o bolo de cima, como as estruturas para o bolo de baixo, tá? E no caso, esse detalhezinho, esse discozinho faz parte do andaime que eu ensino a fazer aqui no canal. Pode colocar um videozinho aí, vocês vão achar. Andaime, faça você mesmo, né? Andaime para bolos de andares. Então a gente precisa marcar esse primeiro bolo, o primeiro andar, com o tamanho do segundo andar, né? Para que a gente possa colocar a estrutura e ficar bem perfeitinho. Essas aí são as estruturas, né, que eu utilizo. São caninhos de PVC que eu ensino também no videozinho, gente. É maravilhoso, né? É mais barato, é mais prático, é mais fácil de achar. Aqui na minha região eu não consegui achar aqueles caninhos, né, para bolos de andares, que são realmente difíceis e mais caros, né? Eu não conseguia encontrar, somente por internet. Aí tinha um frete, não valia a pena, ficava muito caro, né? Então essa estrutura aí, estrutura barata, né, que eu ensino e falo a respeito dela num videozinho que eu tenho aqui no canal também. É só você colocar lá que você vai encontrar, né, que facilita a nossa vida, né, essas estruturas aí baratérrimas, né, que a gente não precisa se preocupar que o cliente tenha que devolver, né? Então isso ajuda muito. Então aí eu coloquei a estruturinha, né, que vai embaixo do bolo do segundo andar e dei uma apoiadinha pra ver se tá tudo ok, né? Dei aquela ajeitadinha, né? Então agora a gente vai colocar a bandeja, né? A gente vai virar o bolo. Uma coisa muito importante é sempre você colocar a estrutura. Eu prefiro, tá, gente? A estrutura antes de tirar o bolo da forma, porque aí a gente fica um pouco mais fácil, né? Aí eu tô tirando, gente, pedacinhos de massa que depois que a gente vira os caninhos, né? O bolo, os caninhos automaticamente estufam esses pedacinhos de massa. É importante você tirar agora, por quê? Porque isso vai atrapalhar na sua decoração depois. Então é importante que você tire todos esses pedacinhos de massas que ficam dentro do caninho, que ele estufa para fora. Então depois vai atrapalhar a sua decoração, tá bom? E agora aí a gente vai espatular todo o bolo, né? No caso, esse bolo aí vai ser todo branco e lisinho. Então mais uma dica para vocês aqui como fazer um bolo lisinho. E uma dica muito importante que eu sempre falo nos meus vídeos aqui, você que tá começando, é extremamente importante que você faça uma pré-camada desse bolo. Essa pré-camada você precisa preencher todos os detalhes aí do bolo, todos os pedacinhos. O mais importante é essa parte de baixo, entre o bolo e a bandeja. Vocês podem perceber que eu vou tampar tudo, tá? Por que eu tenho que tampar? Porque se ficar um espacinho, a probabilidade de acontecer uma bolha, né? Na hora que você terminar a decoração e daquela bolha, né? Ai, ó, quantas vezes já aconteceu aqui comigo. E para eu entender e saber o porquê que estava acontecendo essas bolhas, eu tive que errar bastante até aprender essa técnica aí, né? Até entender o porquê que estava acontecendo as bolhas. Então, pega aí, né, essa dica aí rápida, né? Sem que você precise passar por isso. Então, é só você preencher todos os buraquinhos aí dessa parte, né? Entre o bolo e a bandeja. Não pode ficar nem um pouquinho, porque senão vai dar bolha, tá? E a lateral do bolo também eu aconselho a tampar todos os buraquinhos, que também pode causar uma bolha aí, um buraquinho que fique no bolo. Então agora, gente, a gente vai passar, né, no caso, a parte de cima, a gente vai... Eu não gosto de quando eu tenho os caninhos, né? É uma dica pra vocês aí. A estrutura dos caninhos. Elas estão rente ao bolo, eu não gosto de passar muito chantilly em cima, porque eu gosto que o outro bolo, o segundo andar, fique bem rentinho a esses caninhos, tá? Fica muito a seu critério. Você pode fazer o caninho um pouquinho maior, se você quiser fazer essa camada de cima mais grossa. Então, você pode fazer o caninho um pouquinho maior para que você coloque um pouco mais de chantilly. Vocês podem ver que a minha camadinha é bem fininha de chantilly, então o bolo de cima vai ficar bem rente a esses caninhos. Eu acho muito importante isso. Então, quer que colocar um pouco mais de chantilly? Faz o caninho um pouco maior, tá bom? Agora, gente, eu passei aí, né, o chantilly normalmente, como a gente passa. E agora nós vamos com a espátula. Espátula sempre reta. Dica muito importante: não olhe para o bolo, olhe para a espátula. A espátula precisa estar retinha. Por exemplo, vocês podem ver aí que eu começo a ver as posições, porque você precisa cuidar também da sua posição da sua mão, a posição do seu braço, porque senão o bolo fica totalmente torto, porque você não cuidou desse detalhe. Então, você precisa olhar sempre a espátula, e ainda assim costuma, às vezes, de vez em quando, assim, dar um pouquinho de erro aí. Então, é importante que você cuide muito disso. Então, eu falo que eu gosto de repetir isso aqui, porque isso ajuda muito na hora de você espatular o seu bolo e ter um bolo lisinho e retinho, tá?
Então aí eu fui alisando e fui fazendo, né, tirando as quininhas. Eu amo fazer quina, né? E não pensem em vocês que eu faço isso desde sempre, as quininhas perfeitas não, porque no começo saíam horrorosas, né? Então tudo no começo a gente vai aprendendo, a gente vai caminhando, então é importante você praticar. E agora aí o segundo andar, aquele mesmo disquinho que eu coloquei lá para medir a parte de baixo, agora eu vou colocar embaixo do segundo andar, tá? O segundo andar eu fiz um pouquinho mais alto, deixei um pouquinho mais de massa, assim, passar um pouquinho mais. E esse é o nosso andaime que eu ensino aqui no canal. No caso, esse bolo é um pouquinho mais pesado, então eu coloquei 2 palitinhos, mas você pode colocar somente um, depende do tamanho do seu bolo. Se for muito pesado, eu aconselho até o mais grosso, aquele pega balão mais grosso, né? Mas como eu não tinha, eu fiz com 2, né? E deu no mesmo, deu certo aí, o que importa. Então aí, eu virei, por que eu coloquei, marquei aí o buraquinho? Porque eu quero que na hora que eu for colocar ele fique mais no centro. Então, para isso, eu já furei ali para ficar mais fácil. Vocês podem ver que agora eu caço ali o buraquinho, né? Cacei, coloquei e agora eu vou deixar o bolo descer. Mas antes eu tirei ele da forma. E importante, o segundo andar, gente, eu sempre gosto de trabalhar com bolos bem gelados, tá? O bolo bem geladinho, porque eu consigo segurar ele um pouco melhor, é um pouco mais fácil para manusear. Então é importante que o bolo de andar esteja bem firminho para que você consiga manusear ele com mais facilidade. Dica extremamente importante aí também para esse segundo andar, você não pode deixar também nenhum espacinho entre o bolo e a bandeja aí, tá? E esse disquinho de isopor precisa também ser preenchido com chantilly. Ele não pode ficar buraquinho, senão também vai causar bolha e não vai ficar legal, vai ficar feio na hora que você for tirar daí, tá bom? Então assim, muito cuidado nessa hora também, o bolo acaba mexendo, então vai devagarzinho, com calma, paciência que dá certo. Então agora a gente vai espatular esse também normalmente. Também a parte de cima eu faço camadinhas bem fininhas. Vocês podem perceber que eu não gosto muito de fazer a parte de cima muito grossa, porque tem alguns clientes que não gostam muito de chantilly, então eu prefiro não fazer. E gostei de fazer assim, mas você pode também, com o saco de confeitar, fazer até em cima, no topo. Você não precisa fazer com a espátula, você pode ir direto com a manga de confeitar, que também dá certo. Nesse caso aí, gente, eu utilizei uma espátula de plástico, porque o meu bolo ficou um pouquinho mais alto, aquela que eu tenho é pequenininha, eu preciso comprar uma pra mim de pelo menos uns 20 centímetros aí, pelo menos de 15 centímetros, né, de ferro, porque eu gosto mais de ferro não, no caso aço inox, né, eu acredito que seja isso. Então, a de plástico eu não gosto muito do efeito, a de aço inox é muito melhor. Vocês podem ver, gente, que o bolo, o ideal é que você puxe ele, você venha arrastando ele, tá vendo que eu tô arrastando? E não puxando de cima, né, de baixo pra cima, porque senão você pode arrancar pedaços. Então aí você vai medir direitinho o local que você quer colocar o bolo, você mede direitinho e você coloca. Por que é importante aquela medição que eu fiz antes de colocar aquele disquinho? Porque para que você colocasse, para que eu possa colocar as colunas no local certo, né? Para que não haja risco nenhum de que as colunas fiquem no local errado e o bolo venha ficar torto, tá bom? Então a gente agora vai para decoração. Então esse bolo aí, ele é um branco com roxo, né? E eu achei linda a ideia. Se você não tem o pó roxo ou da cor que você quer, eu utilizo um pouquinho de solução alcoólica e um pouquinho de corante. Qual que é o problema? No caso, o chantilly branco, ele absorve um pouco o corante, né? Então, ou seja, tá vendo que fica roxo assim? Ele vai ficar um pouquinho mais claro. Mas no caso, depois eu fui lá, dei mais uma borrifada. Então, assim, pra mim ficou perfeito. Eu acho que ficou o efeito que eu queria, né? Não queria que fosse muito forte assim. Então, ou seja, o branco absorveu um pouco o corante, então ele ficou um lilás assim, clarinho, né? Então, se você não tem o pó da cor que você deseja, você pode utilizar o corante. Só que lembre-se que você precisa passar talvez mais de uma mão só, mais de uma borrifada. Tá vendo que ele começou a ficar mais claro, gente? Eu amei, eu achei que ficou perfeito. E aí eu tô utilizando um acabamento aí de EVA. No caso, a foto que a cliente me mandou tinha strass, mas infelizmente o strass ficou muito, assim, um valor muito absurdo. Nem pela internet eu encontrei o que ela queria. Então, eu fiz com o EVA de glitter prateado, que também ficou muito bonito. E é um efeito que, às vezes, vai encarecer demais o bolo, né? Mas que você consegue substituir. Agora, essas bolinhas aí eu comprei na Shopee, né? Lá na China. Comprei na China, né, e veio pela Shopee, em 20 dias chegou. Essas bolinhas deram um toque especial, gente. Então, assim, é muito legal quando o cliente, ele encomenda o bolo com antecedência. Esses papeizinhos aí, gente, são papel de seda, né, aqueles papel de fazer pipa. Então, eu simplesmente fiz esse efeito aqui, que eu achei que ficou muito legal. E, assim, eu tive uma inspiração, um bolo, né? Só que eu acho que ficou mais bonito, porque o outro da inspiração, acho que era de pasta americana, que aparentava. Mas ficou
tão bonito quanto, né? Agora, as bolinhas deram um tchan. Isso deram, né? Então, como eu falei pra vocês, o cliente, quando pede com antecedência, a gente encomendou, a cliente entrou em consenso. Importante você cobrar os 50% antes, né? Já que você está comprando uma coisa que você não vai utilizar, é exclusivo para aquele cliente. Então, é importante isso. Então, aí eu fui fazendo os acabamentos, né? Taquei glitter depois, porque o prata, se eu não me engano, o unicórnio, se eu não me engano, eu acho que é o prata ou o unicórnio da Mago, né? Um glitter que depois eu joguei, que ficou lindo demais, gente. Então, é isso aí. Espero muito que vocês tenham gostado. E deixa seu like, não se esqueça de se inscrever. E um grande abraço pra você e até a próxima. Tchauzinho!